Começar. Boa noite. Bem-vindas e bem-vindos aqui. O meu nome é Torge Löding. Eu sou o diretor da Fundação Rosa Luxemburgo, aqui em Brasil, do escritório em São Paulo. A Fundação Rosa Luxemburgo é uma das 6 fundações alemãs que existem com trabalho, com projetos no mundo, que funciona em base de um sistema na Alemanha em que cada partido político que tem uma representância no parlamento alemão tem o direito de nomear a uma fundação perto deste partido que pode trabalhar com fundos do Ministério de Cooperação Internacional. A Fundação Rosa Luxemburgo é a fundação perto do partido Die Linke, o partido da esquerda alemã, que é um partido, obviamente, da oposição, que tem um apoio a nível nacional de uns 10% neste momento na Alemanha. A Fundação Rosa Luxemburgo toma o seu nome da grande lutadora contra o militarismo, contra o fascismo e pelo socialismo democrático, a polaca, também conhecida como polaca alemã, Rosa Luxemburgo, que há 100 anos foi assassinado por milícias da extrema-direita na Alemanha. Um fato histórico que nos está oferecendo um vínculo à situação atual aqui no Brasil. Aqui também vimos a vereadora Marielle Franco, que foi assassinado por milícias da extrema-direita. E na Alemanha, há 100 anos atrás, então isso deu início ao ascenso do fascismo ao poder que nos levou à Segunda Guerra Mundial depois. O escritório da Fundação Rosa Luxemburgo aqui em Brasil não é somente responsável pelo trabalho neste país, mas também em Paraguai. Trabalhamos com 2 focos principais. Primeiro, o fortalecimento da democracia pela construção de uma esquerda pluralista que deve integrar as pautas das lutas feministas, indigenistas e antirracistas nas suas agendas. O segundo ponto é a transformação socioecológica da sociedade pela distribuição dos conceitos de bem viver e do ecossocialismo mediante nossos eventos da formação política e as publicações. Hoje, então, nos convoca a discussão sobre a Rosa Luxemburgo aos 100 anos do seu assassinato, sobre a sua teoria e a prática. E, neste painel, contamos com destacados especialistas da vida e da obra da nossa querida Rosa Vermelha. A mediação está em mãos da Isabel Loureiro, uma pessoa muito querida e muito especial para a Fundação. A Bel foi a nossa primeira presidenta aqui no Brasil desta instituição há uns 15 anos atrás. Então, boa noite, muito obrigado. Passo o comando a Bel. Obrigada. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tão atacada ultimamente, com tantos problemas. Eu que venho também da universidade, então eu E estou feliz também porque aqui na mesa, conseguimos compor a mesa com uma diversidade de pessoas. Eu vou começar apresentando, embora ele seja o último a falar, vou começar apresentando aqui à minha direita Holger Pollitt. Ele é diretor do escritório da Fundação Rosa Luxemburgo em Varsóvia, pela 2ª vez. Ele é um grande especialista na obra da Rosa Luxemburgo. Ele tem o que existe de novo hoje na pesquisa sobre Rosa Luxemburgo vem do trabalho dele, porque ele está traduzindo
parte polonesa da obra da Rosa Luxemburgo para o alemão, infelizmente, não para o português, mas, enfim, para o alemão, que já permite um acesso a essa parte da obra que é praticamente desconhecida do grande público, não é? De quem estuda a Rosa Luxemburgo. Ele já publicou uma série de artigos, organizou 2 livros, um sobre a questão nacional e a questão das nacionalidades e autonomia, um outro sobre os textos que a Rosa escreveu na Revolução Russa de 1905, 1906, enfim. E também ele foi o organizador de uma coisa maravilhosa, que é o herbário da Rosa Luxemburgo, numa versão facsímile, né? Então, ele tem muito o que contar e a gente tem muito interesse em ouvi-lo, não é? Aqui, à minha esquerda, nós temos a Diana Assunção. A Diana Assunção é dirigente do movimento revolucionário dos trabalhadores e ela é membro do coletivo Pão e Rosas e ela trabalha na Faculdade de Educação da USP, mas, fora isso, a razão pela qual ela está aqui é que ela escreveu a apresentação desta biografia da Rosa Luxemburgo pelo Paul Fröhlich. E também, para não dizer que eu não falei de flores, né, eu escrevi o pós-fácil desta biografia. Aqui, à minha esquerda, está uma pessoa que vocês devem conhecer muito bem, o professor aqui da casa, Marildo Menegatti. Nós nos conhecemos também há bastante tempo, né? Que fez o mestrado e doutorado em filosofia e tem vários livros publicados, e o último livro dele, que está à venda ali fora, é A Crítica do Capitalismo em Tempos de Catástrofe. Bom, o tema que nós arrumamos para hoje, né, o grande guarda-chuva, né, que é socialismo ou barbárie, imagino que a gente vá debater essa questão aqui, mas eu gostaria, já que nós estamos no Rio de Janeiro, né, eu vou falar bem pouquinho, eu sou a mediadora, o meu papel aqui é organizar o debate, não é ficar expondo as minhas ideias acerca da Rosa Luxemburgo, que, aliás, estão aqui neste livro, saiu uma 3ª edição do meu livro sobre a Rosa Luxemburgo, quem tiver interesse é só ler o que está aí. Mas eu queria um pouco começar esquentando o debate, me fazendo uma pergunta. Afinal das contas, por que esse renascimento do interesse pela Rosa, né? E eu acho que, em primeiro lugar, tem uma questão, me parece meio evidente, que tem a ver com o protagonismo das mulheres. Ainda hoje, por exemplo, eu fiquei ouvindo, vocês devem também ter acompanhado, né, aqueles questionamentos das nossas deputadas, né, uma delas, não tão nossa, mas, enfim, uma das deputadas ao ministro, né, aquele ministro das Relações Exteriores, e uma jovem que põe o cara no chinelo, né? A fulana, uma outra deputada, a Tabata, com o ministro da Educação, também uma jovem. Enfim, só para dar 2 exemplos, não são provavelmente as pessoas que a gente, enfim, tem exatamente as nossas ideias, mas não interessa. Interessa que tem um protagonismo feminino muito evidente, muito claro. Então, acho que essa é uma das razões pelas quais a Rosa voltou. Mas eu queria lembrar uma outra coisa que talvez vocês não conheçam. O Torg começou se referindo a Marielle Franco, né? Ele fez um paralelo entre o assassinato da Rosa e o assassinato da Marielle Franco. Isso acho que também é uma coisa que, com todas as diferenças entre a Rosa e a Rosa era uma intelectual marxista de primeiro calibre, foi a intelectual marxista mais importante da geração posterior à morte do Marx, uma militante revolucionária com uma origem totalmente diferente da Marielle. Mas, enfim, independentemente disso, o destino das duas faz com que a gente faça, é inevitável esse paralelo, né? E aí, uma coisa que talvez vocês não saibam, e era isto que eu queria comentar aqui, é que houve no mês de dezembro de 1918, né, a Revolução Alemã em curso, houve toda uma campanha sanguinária pelo assassinato das lideranças espartaquistas. A Rosa, né, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. E, depois que eles foram assassinados, a imprensa de direita, um jornal chamado Tägliche Rundschau, publicou a seguinte coisa: sangue clamava por sangue.
O banho de sangue pelo qual Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht eram responsáveis clamava por castigo. Este não tardou. E, no caso de Rosa Luxemburgo, foi cruel, mas justo. A galiciana, ela é chamada de galiciana porque, mas está errado, ela não era da Galícia. A Galícia era a Polônia austríaca. Ela era da Polônia russa, mas, enfim, é uma maneira de diminuí-la, né? A galiciana foi espancada até a morte. A temível e todo-poderosa cólera popular exigia vingança. Então, assim se exprimia a imprensa de direita, né? E a versão que circulou imediatamente após o assassinato é que o Karl Liebknecht tinha sido baleado numa tentativa de fuga ao ser transportado para a prisão em Berlim. E a Rosa tinha sido linchada pela multidão enfurecida. Essa versão foi desmentida, foi denunciada pelo companheiro da Rosa Luxemburgo, Léo Jogisches, que foram companheiros durante 15 anos. Essa versão foi denunciada por ele e, com isso, ele publicou a sua sentença de morte. E ele foi preso e assassinado também em março de 1919, na prisão em Berlim, na prisão de Moabit. E eu só queria terminar, porque eu acho que o paralelo é tão chocante com coisas que acontecem aqui, hoje, neste país, e, sobretudo, aqui, no Rio de Janeiro, que eu acho que vale a pena trazer essa memória histórica. O responsável pelo assassinato chamava-se Waldemar Pabst, né? E ele deu, em 1966, ele tinha 85 anos, ele deu uma entrevista a uma rádio, Süddeutscher Rundfunk, de Stuttgart, e em 1900 a coisa é publicada depois, posteriormente, em 1989, mas essa entrevista foi dada em 66. E ele disse a seguinte coisa: precisamos reconhecer nosso passado. Ninguém deve envergonhar-se daquilo que fez. Dei aos homens a ordem que foi cumprida como devia ser. Esses homens foram dignos da Alemanha. Ou seja, não tem nenhum arrependimento, não tem nenhum reconhecimento da barbaridade que foi aquele ato, que dividiu, né, a esquerda alemã. A partir daí, a esquerda alemã se dividiu, né? Uma ferida que não sarou, né? E é sobre essa mulher, então, que foi assassinada dessa maneira brutal, né? E o responsável pelo assassinato, anos e anos e anos depois, não aconteceu nada com ele, e foi, pelo contrário, teve uma vida tranquila durante o nazismo, né? E mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. A falta de justiça, é disso que eu estou falando, né? Então, eu acho que esses paralelos são meio evidentes. É por isso que a gente está hoje, de novo, por isso e por muitas outras razões, pelas ideias da Rosa Luxemburgo, pela figura de militante da Rosa Luxemburgo, uma mulher que está à frente do seu tempo, como intelectual, como militante, como teórica, como mulher livre, né? Eu acho que é por isso que a gente está, de novo, falando dela, né? Eu não vou me estender, porque cada um de nós aqui vai ter uma leitura, provavelmente, desta personagem, né? Que ela permite as múltiplas leituras, né? E depois que eles falarem, cada um vai falar 15 minutos, a gente vai começar com o Marildo, depois a Diana, depois o Holger, e depois, então, a gente abre para as questões do público. Tá bom? Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite da Fundação Rosa Luxemburgo, ao Jorge, à Isabel. Queria saudar meus colegas de mesa. Não sou um especialista em Rosa, então eu vou, na verdade, atravessar a obra dela com um tema que me é muito caro, e ela foi uma autora que sempre me inspirou sobre esse tema, né, que é a reflexão sobre a barbárie. E eu começaria dizendo algo que nos choca, que é impressionante, né? Nós estamos, 100 anos depois, né, colocados no mesmo dilema: socialismo, barbárie. É
essa situação ela é paradoxal, porque ou a história do capitalismo é cíclica, né? Ou alguma coisa dessa colocação no tempo atual, né, tem uma explosividade que não foi possível ser verificada há 100 anos atrás. Para poder pensar um pouco isso, né, na medida que o nosso tempo histórico ele nos chama urgentemente, né, a interpelá-lo, né, a uma ação sobre ele, a pensarmos sobre ele, né, eu queria lembrar a vocês um elemento que foi muito importante na obra da Rosa e depois se perdeu. A Rosa certamente foi uma das autoras chaves para nós pensarmos, às vezes até contra a vontade dela, né, pensarmos contra a ideia de progresso, né. Na perspectiva da obra da Rosa, principalmente da acumulação de capital, há um tema que ele talvez seja a melhor forma argumentativa contra o absurdo que é essa ideologia, essa falsa consciência, essa forma ilusória, né, do pensamento, que é a noção de progresso. Talvez todos vocês já saibam, né, que na obra da Rosa há uma formulação sobre a teoria do colapso. A teoria do colapso na Rosa ela é extremamente brilhante, apesar de equivocada, mas é possível nos equivocarmos de forma brilhante, isso para pessoas como a Rosa é tranquilo, né? O que representa a teoria do colapso na Rosa que diferencia as teorias até então, né? Não é a primeira vez que alguém vai falar em colapso do capitalismo, obviamente, mesmo na obra do Marx, né? Hoje podemos encontrar em várias passagens, né, principalmente dos Grundrisse, mas também do Capital, do livro 3, enfim. O Marx já rascunhava essa ideia, né? Mas, antes da Rosa, a noção de colapso ela fazia parte de uma noção teleológica da história, fazia parte da filosofia da história do iluminismo, né? Falando de forma muito simplificada, porque temos pouco tempo, né? Essa noção de colapso até então era basicamente a ideia de que um corpo morre para dar origem a um outro corpo. Era uma passagem quase que natural da história social da humanidade, né? Portanto, era inevitável que do colapso do capitalismo surgisse o socialismo. A novidade da noção de colapso da Rosa Luxemburgo é que o colapso do capitalismo ele se colocava como uma inviabilidade da continuidade da sua existência. E, uma vez colocada a possibilidade da inviabilidade do desenvolvimento da sociedade capitalista, né, o colapso significava barbárie. Portanto, diferente das teses anteriores, que também falavam em colapso, a partir da Rosa Luxemburgo, o colapso é isso. Ele é um limite lógico do desenvolvimento do capitalismo, e, uma vez chegado a este limite, se a humanidade não for capaz de produzir uma outra forma social, e isso depende da capacidade de organização e de compreensão dela do mundo, a barbárie é o que se afirma. Quando a Rosa Luxemburgo escreve na prisão o panfleto Június, que tem a famosa passagem em que ela faz uma análise, e eu não vou ler a passagem para não perder mais tempo do meu argumento, mas ela tem a famosa passagem em que ela diz, né, que a Primeira Guerra Mundial, que já estava em curso, já estavam contando os mortos, e os mortos se contavam aos milhões, os horrores da Primeira Guerra Mundial começavam, então, a surpreender a humanidade, se marcando, né, marcando isso como uma verdadeira marca traumática, né, da história da humanidade. A Rosa Luxemburgo diz, isso que está em curso é uma destruição da cultura. Isso que está em curso é uma destruição do processo civilizatório. Isso pode ser momentâneo se for uma guerra rápida, permanente se for uma guerra prolongada. Muito bem, é sobre isso que eu quero voltar agora ao seguinte raciocínio. Em geral, né, nós tendemos a ler de forma muito chapada o que aconteceu entre 1914 e 1945. Um historiador americano, Arno Meyer, ele nos sugere pensar esse período como um período só, o que ele chama de uma grande crise
do capitalismo, né? Essa grande crise e a grande guerra do capitalismo é um momento de colapso da sociedade burguesa. Este momento de colapso da sociedade burguesa, ele nos mostra que a tese da Rosa estava certa, mas talvez um pouco antecipada. Ela estava certa porque é um modelo de como essa forma social ela pode simplesmente cair sobre seus próprios fundamentos. Ela pode simplesmente desabar sobre si mesma. E ela nos mostra como, nesses momentos trágicos, a humanidade estava despreparada, ela estava incapacitada a pensar a sua contemporaneidade, a pensar o que estava acontecendo diante dela. Um segundo aspecto importante é que, se a Rosa tem essa noção de colapso, né, ela percebe a noção de colapso num campo da obra do Marx que, infelizmente, não é onde se apresenta, né, o limite lógico do desenvolvimento do capitalismo. Muito rapidamente, para não entrar em maiores detalhes, né, a Rosa falava que, a certa altura do capitalismo, né, haveria um problema de realização das mercadorias produzidas. E que, para que isso fosse solucionado, era fundamental, permanentemente, o capital ter contato, relações, né, com sociedades não capitalistas. E, para ela, a Primeira Guerra Mundial, né, era já uma guerra imperialista que assinalava os limites de continuar permanentemente, né, esse processo de dominação e contato com sociedades não capitalistas. Já era o limite desse processo de expansão. Não foi essa a causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, não foi essa a causa daquele primeiro colapso, mas a ideia da Rosa estava nesse sentido certo. A humanidade, né, ela há de se deparar, né, com uma situação em que essa forma social, a objetividade da sociedade burguesa, né, ela é incapaz de continuar se desenvolvendo. Vou falar agora rapidamente, para poder entrar no nosso tema, de alguns autores que leram a Rosa e leram ela exatamente nesse sentido de uma crítica ao progresso. Talvez seja surpreendente para você saber que um Adorno levava a sério a teoria do colapso. Talvez seja surpreendente para vocês que um Günther Anders, né, elabora toda a filosofia dele a partir dessa noção de colapso da Rosa Luxemburgo. Esses autores, né, eles vão transformar a teoria do colapso da Rosa num outro entendimento que é muito fundamental para a nossa época histórica e que é inspirado por isso que eu estou aqui descrevendo para vocês, né? Para esses autores, não apenas o colapso é algo posto pelo desenvolvimento da sociedade capitalista, não apenas o colapso é uma possibilidade real da história dessa sociedade, mas mais do que isso. Depois da Primeira Guerra Mundial, diz o Anders, né, nós aprendemos que a humanidade é capaz de se exterminar. E depois da Segunda Guerra Mundial, diz o Anders, com a aquiescência do Adorno, nós descobrimos que nós somos capazes de destruir o mundo. Portanto, o nosso dilema, ele é um dilema acrescido em relação ao que a Rosa falava. Não é apenas o colapso do capitalismo e a barbárie. É que, nesse espaço do colapso do capitalismo, junto com a barbárie, é possível que esse sistema enlouquecido ele destrua não apenas a humanidade, mas o mundo em que nós vivemos. Portanto, vejam, independente dos caminhos equivocados que a reflexão da Rosa produziu, o que ela colocou foi de uma impressionante grandeza. Ela foi a primeira pessoa a ter clareza, né, de que, de fato, esse tema era um tema central para a nossa reflexão e ação. Eu concluo a minha fala lembrando a vocês que essa ideia do colapso ela volta com toda a força a partir dos anos 70. A partir dos anos 70, as crises do capitalismo são crises cada vez mais agudas. E essas crises, para poderem ser contornadas, elas têm exigido cada vez mais uma forma ampliada de destruição. Nós estamos vivendo um tempo histórico em que a destruição hoje ela se conjuga, né, amplamente como destruição social, uma crise social que vara todos os continentes do mundo. Não há um único pedaço do mundo em que nós possamos dizer, lá as coisas estão tranquilas. Todos os continentes, né, nós vamos encontrar massas humanas precisando abandonar os seus locais de origem. Em todos os continentes, graças à fome e graças a uma violência que ela não é possível de ser contida. Junto com essa destruição social em larga escala,
Nós estamos vivendo hoje uma destruição da natureza como nunca foi visto na história humana. A destruição da natureza ela é de tal ordem, né, que é possível para um grupo de cientistas afirmarem que a composição química da Terra já foi alterada com as bombas nucleares e com o uso abusivo que nós fazemos de química para produzir nossos alimentos. Vejam, socialismo ou barbárie está na ordem do dia. Mas, dessa vez, a barbárie ela tornou muito possível a possibilidade da destruição do mundo. Bastava isso para a Rosa ser uma autora do nosso interesse. Tá? Bastava isso já para nos chamar a uma leitura sobre a Rosa. Mas eu queria convocá-los, ao lerem a Rosa, acordarmos. Tá? É mais do que nunca necessário, tá, retomarmos um verso do Drummond de Andrade. Nós precisamos de canções que façam dormir as crianças e acordar os homens. É hora das pessoas adultas assumirem que o mundo em que nós vivemos está sendo destruído. Obrigado. Peço desculpas, eu esqueci de mencionar isso, eu peço desculpas pelo espaço pequeno em que nós estamos realizando aqui o evento, porque aconteceu o seguinte, tinha sido reservado auditório, mas aí por um problema, uma confusão qualquer aí da reitoria, das instâncias superiores da universidade, nos destinaram a esta sala. Então, sobretudo, desculpas a vocês que estão sentados no chão, não foi nossa culpa, tá bom? Bom, gente, boa noite a todas e todos. Bom, é uma honra poder estar aqui nesse debate. Também aos 100 anos, né, do assassinato da Rosa Luxemburgo. Queria agradecer à Fundação Rosa Luxemburgo pela organização do evento. Também anunciar o lançamento do livro que a Isabel... Obrigada. Que a Isabel já tinha comentado, né, Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, do Paul Froelich, que a gente está lançando pela Boitempo e pelas edições Iskra. A gente está vendendo aqui fora também, para quem tiver interesse. É uma biografia muito interessante. Também é um prazer dividir a mesa com o Roger, com o Marildo, com a Isabel, que a gente está já quarto debate, né? A gente fez uma discussão em São Paulo, depois na USP, depois na Unicamp e agora aqui. E eu acho que, enfim, a primeira coisa que eu queria dizer é que nesse lançamento aqui no Rio de Janeiro eu queria dedicar a minha fala a Marielle Franco, que é para nós um símbolo contra essa ordem social. Marielle é um símbolo contra essa ordem social que a gente vive e a gente não vai sossegar enquanto a gente não garantir justiça para Marielle. Ela era mulher, negra, lésbica, de esquerda, simbolizando assim muitos setores oprimidos e explorados no Brasil. Com 11 tiros, tiraram a sua vida em meio a uma absurda intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Depois de um ano, sem respostas totalmente claras, ainda é uma ferida aberta do golpe institucional que a gente vive no nosso país. Bom, eu acho que também, nesse sentido, é importante remarcar em que ano que a gente está, rememorando Rosa Luxemburgo, um ano de ascensão da extrema-direita, com o governo Bolsonaro, que tem como objetivo descarregar de forma cruel a crise sobre as costas dos trabalhadores. A gente vê aí uma série de disputas dentro do próprio governo com um único objetivo de conseguir ajustar os ponteiros para implementar a reforma da Previdência, com um governo que vem com medidas como orientar que se comemore o golpe de 1964, um absurdo sem tamanho que está acontecendo no nosso país. E eu acho que, nesse sentido, esse é um momento em que, para todos que se proponham a lutar seriamente contra essa ordem, contra esse governo, conhecer Rosa Luxemburgo é uma tarefa militante. Então, eu queria, nesse sentido, concentrar a minha exposição num ponto mais forte da Rosa, na minha opinião, que foi a sua batalha contra o oportunismo e contra o reformismo, para poder derrotar o capitalismo.
As duas grandes lutas políticas que a Rosa levou adiante foram com grandes referências do marxismo da sua época, em primeiro lugar com Edward Bernstein e depois com Karl Kautsky, que foram debates, lutas políticas muito fortes, né, que, em algum sentido, também se complementam e ajudam a pensar o debate na atualidade. Né? Para passar de forma rápida, porque também a gente não tem muito tempo na mesa, mas no caso do debate com Bernstein, né, ele foi um dirigente que começou a revisar a teoria do valor e o seu significado, portanto, deixando de considerar a luta de classes como uma necessidade histórica e passando a defender a ideia de adaptação, entre aspas, né, adaptação do capitalismo, em que o sistema poderia se desenvolver de forma a evitar as crises econômicas, o que levava a uma estratégia reformista que unia a atuação sindical com reformas econômicas e políticas, né, com o Estado aí funcionando como um órgão de conciliação entre as classes. Né? Essa é a grande revisão que faz o Bernstein, né, e que, por isso, no seu pensamento, levava à ideia de uma espécie de transição socialista, né, a partir de reformas graduais, né, e o aumento, inclusive, da influência parlamentar, né, o que significava concentrar nesse aspecto, significava uma ruptura com a necessidade da revolução socialista e, portanto, com o marxismo. Nas palavras da Rosa, ela dizia o seguinte: em resumo, os sindicatos, as reformas sociais e, acrescenta Bernstein, a democratização política do Estado são os meios para realizar progressivamente o socialismo. Essa é uma citação do texto Reforma ou Revolução, da Rosa, que é um texto bastante conhecido. Né? Nesse debate contra o Bernstein, que, inclusive, nesse momento unia a Rosa com o Kautsky, né, se colocava em discussão quais deveriam ser os fins, né, da social-democracia alemã, né, entre a reforma do capitalismo ou a revolução socialista. O segundo grande debate que a Rosa levou adiante, agora contra o Kautsky, né, isso em 1910, colocava em discussão como conquistar esse fim, né, esse objetivo final. Ou seja, se no momento ela concordava com Kautsky, contra o Bernstein, né, que o fim da social-democracia alemã não poderia ser as reformas do capitalismo, e sim a revolução socialista, né, não significava uma oposição da Rosa às reformas em si, mas como elas eram concebidas, se eram para chegar, para impulsionar uma estratégia socialista revolucionária ou se era para, na realidade, manter o capitalismo tal como ele era. Então, se por um momento ela concordava com esse fim político, né, com o Kautsky, na realidade eles entraram num debate de como chegar ao socialismo. Né, um debate de estratégias. Essa discussão está muito bem retratada num livro que chama Estratégia Socialista e Arte Militar, do Emílio Albamonte e Matias Maiello, que foi publicado na Argentina. A gente vai publicar esse ano, aqui no Brasil, também pela Iskra. Né, vou tentar expressar de forma muito breve, no livro está de forma bastante mais profunda. A polêmica aí com Kautsky era essencialmente sobre como relacionar, como ligar os combates isolados, né, as eleições parlamentares, a atividade sindical, as greves. Hoje a gente pode falar dos movimentos, né, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento LGBT e outros movimentos que existam. Como ligar essas atuações, né, esses combates isolados, com o objetivo final, com a tomada do poder pelo proletariado. Né? Nesse debate, o Kautsky ele vai desenvolver mais as diferenças nesse campo da estratégia, do como chegar até aí. Né? E ele coloca que existiam dois tipos de estratégia, né, para se diferenciar da Rosa. Né? A estratégia de aniquilamento e a estratégia de desgaste. Ele estava, nesse momento, defendendo a estratégia de desgaste, sem negar a necessidade da tomada do poder, mas colocando isso como um combate decisivo no futuro, sem uma estratégia muito clara.
A consequência concreta disso, que era bastante o que a Rosa estava alertando naquele momento, era que o partido ele terminava tendo uma atitude tímida diante das manifestações que estavam em curso naquele momento, sem buscar impulsionar essas manifestações de fato e apostando muito mais na tática eleitoral, num momento em que faltavam 2 anos para as eleições. Né? Depois a gente pode pensar que o que isso traz para o debate na atualidade. Faltavam 2 anos para as eleições e esse era o centro no qual estava concentrada a estratégia do Kautsky. E, portanto, a Rosa, que nunca foi contra a atuação parlamentar, nem nada disso, né, dizia para o Kautsky que o que ele propunha era nada mais do que parlamentarismo, ou seja, desconectado de uma estratégia da luta de classes. Nesse sentido que a Rosa começa a combater uma mudança de centro de gravidade do partido naquele momento, né? Ou seja, o eixo em torno do qual o partido se orientava, passando da luta de classes, né, e se apoiando nos postos parlamentares para impulsionar a luta de classes, né, passando desse eixo ao parlamento, nada mais do que parlamentarismo. Esse debate ele delimitou uma ala esquerda na social-democracia alemã, antecipando a divisão que vai se produzir com a Primeira Guerra, em 1914, né, quando a social-democracia protagoniza uma traição histórica ao movimento operário, aceitando os créditos de guerra. Também foi um grande debate que a Rosa levou adiante. Bom, queria dar um pouco esse panorama desses 2 debates, que eu acho que são muito importantes também para pensar a atualidade, e que eu acho que muitas vezes são um pouco valorizados do ponto de vista das polêmicas brutais que a Rosa levava adiante na social-democracia alemã. Né? Depois, são muitos os debates que existem quando a gente pensa que Rosa, Lenin, Trotsky, todos esses, né, atuavam desde uma mesma ala revolucionária, mas com muitas polêmicas entre eles. Né, enfim, polêmicas, inclusive, entre o Lenin e o Trotsky, que depois confluem, né, na Revolução Russa de 1917. E eu acho que talvez o mais importante de entender nesse caso, desse debate, é quando colocam sob a Rosa a pecha de espontaneísta. Né, com que conteúdo? Né, que hoje vira qualquer coisa. Né, uma Rosa dos movimentos em geral, uma Rosa autonomista, uma Rosa anarquista, enfim, uma Rosa antipartido, enfim... uma dirigente revolucionária que participou da fundação de 3 partidos, né? No caso, enfim, seria complexo fazer uma definição assim dela, né? E eu acho que aí existe um debate, né? Nos textos, a Rosa ela apresenta a questão da espontaneidade das massas com muita importância, ela enfatiza muito esse aspecto, né? E muitas vezes colocando como algo em si revolucionário. Né? Isso foi muitas vezes interpretado de forma unilateral, como se ela estivesse se opondo à organização política. E não era isso. A Rosa estava empreendendo uma luta política brutal contra as direções burocráticas dos partidos, né, da social-democracia, e nos sindicatos também, bastante nos sindicatos, né, em relação à organização dos trabalhadores. Né? Por isso, essa ideia de uma Rosa espontânea no sentido antipartido é bastante equivocada. Mas isso não significa que não tivessem diferenças entre a concepção da Rosa e a concepção do Lenin, né, nessa discussão. Eles concordavam que a espontaneidade ela era a substância sobre a qual poderia se erguer a organização e a consciência. Né? Ideia que o Lenin vai sintetizar com a frase: a espontaneidade é o germen do consciente. Né? Porém, o Lenin, já em 1914, ele questionava que essa espontaneidade não era em si mesma revolucionária, mas sim que o desenvolvimento apenas espontâneo da classe operária caminhava no sentido da sua subordinação à ideologia burguesa, pois o movimento operário apenas espontâneo é sindicalismo, e o sindicalismo implica na submissão ideológica dos operários à burguesia. Né? Ou seja, o Lenin e a Rosa, eles apontavam a crítica e a polêmica para um mesmo objetivo:
a ideologia sindicalista que penetrava a social-democracia, mas respondiam a esse desafio com divergências sobre o valor do elemento consciente no avanço da classe trabalhadora. Bom, para finalizar, eu acho que é muito importante dizer, inclusive a Isabel começou falando, né, do movimento de mulheres, né, a importância que tem esse momento que a gente está vivendo agora, né, eu acho que também é preciso dizer que tudo isso se deu, né, todas essas polêmicas, esses debates com grandes dirigentes, num momento onde os espaços de direção política, inclusive das organizações revolucionárias, eram vistos como uma tarefa quase exclusiva dos homens. Né, eu acho que é muito importante frisar isso e também a decisão e muita coragem também para dar combates políticos, teóricos e programáticos dentro das próprias fileiras da esquerda, que foi o que a Rosa fez em toda a sua vida e que eu acho que é uma grande lição para um espírito muito diplomático que existe na própria esquerda brasileira, que eu acho que nos ajuda muito a ter isso como um exemplo. Né? Então, eu acho que a história e a luta da Rosa nos inspiram a seguir de pé diante do inimigo, esse governo misógino e racista, que é o governo Bolsonaro, e aqui no Rio de Janeiro, o governador Witzel, nos inspira a seguir de pé por Marielle, e também levando em conta que a gente viu nesse 8 de março, né, as impressionantes manifestações das mulheres em vários países do mundo que mostram que as mulheres são uma força imparável e no Brasil, em especial, as mulheres negras. E no momento em que cresce o populismo de direita no mundo, e as ideias desse populismo incentivam a xenofobia com o muro entre Estados Unidos e o México, o avanço imperialista na Venezuela, o feminicídio que continua tendo altos índices e uma enorme reação contra a liberdade de ensino e da ciência, aqui a gente também está falando de socialismo e barbárie, como colocava Rosa Luxemburgo. Socialismo e barbárie hoje reatualizam a premissa de uma época de crises, guerras e revoluções, na qual a classe trabalhadora, cada vez mais feminina e negra, não tem outra escolha senão batalhar por outro sistema, tomando para si os meios de produção e acabando com a miséria capitalista. Para enfrentar esses inimigos monstruosos, será necessário superar as direções burocráticas dos grandes aparatos de massas do nosso país, que atuam como um verdadeiro freio para a luta dos trabalhadores. Então, por isso, eu considero que a democracia, né, para pegar o título do evento, democracia em Rosa Luxemburgo, não tem nenhum sentido reformista ou etapista. Para ela, a democracia e o Estado sempre estiveram ligados a uma classe social. Ou existe uma democracia burguesa ou uma democracia das massas, que só pode ser a ditadura do proletariado como em base a uma revolução proletária e socialista. O horizonte do reformismo sempre foi, como é para o PT hoje, inclusive para setores do PSOL, coloco isso para o debate, a defesa de uma utopia de reformas graduais nessa democracia burguesa, cujo nível de degradação fica explícito nesse golpe institucional que a gente viveu, na prisão arbitrária do Lula e nas eleições mais manipuladas da história do nosso país, que trouxeram Bolsonaro e o Witzel. Né, ao contrário, Rosa tinha plena confiança na classe trabalhadora e na derrubada do capitalismo. Por isso, eu espero que esses debates, enfim, sobre a Rosa, sirva de inspiração, né, com um feminismo socialista e revolucionário para várias meninas, jovens, trabalhadoras, negras, que hoje se levantam no mundo inteiro contra o patriarcado e precisam conhecer a perspectiva da Revolução Socialista. Porque, como dizia Rosa, a revolução é fantástica, todo o resto é bobagem. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o Holger Pollitt. Ja, also sehr schönen guten Abend.
Ich spreche leider nicht Portugiesisch. Das bedauere ich sehr, vor allem wenn ich in Brasilien bin. Mein Name ist Holger Polit und ich bin für die Rosa Luxemburg tätig im Heimatland von Rosa Luxemburg in Polen. Das ist eine ganz besondere Aufgabe, auch sehr reizvoll. Und bevor ich zu Rosa Luxemburg komme, will ich etwas eröffnen sozusagen für unsere Diskussion, weil mir das auf einmal hier eingefallen ist. Ich war auf dem Weg hierher nach Rio de Janeiro. Mit dem Flugzeug stieg ich um in Roma in Italien und hatte die Stunden, das waren einige Stunden, hatte ich genutzt, um nach Rom reinzufahren vom Flughafen und bin auf den Friedhof gegangen, an dem das Grab auf dem das Grab von Antonio Gramsci steht. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass Antonio Gramscis Geist hier in dem Raum herumgeistert und ich denke auch das, was ich zu sagen habe, wird sehr viel damit zu tun haben. Wenn ich an Antonio Gramsci denke, dann springe ich rüber zu einem anderen großen marxistischen Theoretiker des 20. Jahrhunderts, wahrscheinlich dem besten marxistischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Georg Lukács oder György Lukács, ein ungarischer Philosoph, der Ungarisch und Deutsch schrieb und der ein ganz nahes Gefühl hatte zum geistigen Erbe Rosa Luxemburgs. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Warum Georg Lukács? Georg Lukács hatte einen wunderbaren Gedanken, den ich hier einfüge. Er hat gesagt, ein wesentlicher Mensch, also ein wichtiger Mensch, eine wichtige Frau, ein wichtiger Mann, kann nur einen einzigen Gedanken haben. Das ist ein fantastisches Bild und wenn man jetzt auf Rosa Luxemburg guckt, dann würde ich sagen, der Gedanke bei Rosa Luxemburg oder der eine Gedanke bei Rosa Luxemburg, das sprach schon in dem Vorgängerreferat, wurde das sehr deutlich, ist die Revolution. Dazu will ich einige Ausführungen machen, weil das nicht so einfach ist. Rosa Luxemburg, also die Revolutionärin, das sollte als erstes vielleicht von der Vorstellung wichtig sein, hat niemals auf Barrikaden gestanden oder auf Barrikaden gekämpft. Ihre einzige Waffe, das ganze Leben lang, ihre einzige Waffe war die Feder. Sie hat also geschrieben. Und sie hat insgesamt etwa, wenn man das gedruckt, also in einem Buch also hintereinander veröffentlichen würden, insgesamt 9000 Seiten geschrieben. Das, was bekannt ist heute. Davon ungefähr 6000 in Deutsch, in deutscher Sprache und 3000 in polnischer Sprache. Und sie hat in beiden Sprachen das praktisch parallel geschrieben. Am Anfang hat sie nur Polnisch geschrieben, dann später, als sie nach Deutschland ging, auch Deutsch. Und es ist wichtig, beide Teile zu berücksichtigen. Leider ist bis heute die Rezeption, die weltweite Rezeption Rosa Luxemburgs eindeutig gestützt auf den deutschsprachigen Teil, auf den deutschen Teil. Der polnische Teil ist weniger bekannt und das ist bedauerlich, insbesondere wenn man wieder an diesen einen Gedanken der Revolution denkt, denn in den polnischen Schriften hat Rosa Luxemburg viel, viel genauer dargelegt, was sie unter Revolution und unter dem Herauskommen aus der kapitalistischen Gesellschaft versteht. Warum? Das hängt damit zusammen, dass sie für ein konkretes Subjekt schrieb, nämlich für die Arbeiterbewegung in dem polnischen Teil, der zum Russischen Reich gehörte. Das Russische Reich war bis zur Russischen Revolution 1917 ein autoritär, ein absolutär regiertes Land, ohne demokratische und ohne politische Freiheit. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Also Rosa Luxemburg ging es bei dem gesamten Komplex der Revolution zu einem ganz großen Teil um die Frage, was ist politische Freiheit, was sind bürgerliche Freiheiten, was ist das Beste für den Kampf der Arbeiterbewegung. Und im Grunde genommen hat sie einen ganz wichtigen Gedanken relativ schnell und am Anfang kreiert. Sie hat gesagt, dass noch zu meiner Lebzeit in dem Zarenreich eine politische Revolution ausbrechen wird, in der sozusagen dann in Russland der Anschluss geschaffen wird an die großen Revolutionen im 19. Jahrhundert in Europa, zum Beispiel in Frankreich.
Und zugleich, und das war sozusagen ihre kreative Lösung dieser Frage, zugleich wird eine Tür aufgemacht, die den anderen Arbeiterbewegungen in den Demokratien, in den bürgerlichen Demokratien helfen wird, die schwierige Frage zu lösen, wie wir an Mehrheiten herankommen, um aus der bürgerlichen Gesellschaft herauszukommen. Das ist eine sehr komplizierte Dialektik und das ist auch sozusagen ein Punkt, dass viele Sachen bei Rosa Luxemburg erst sehr viel später nach ihrem Tod entdeckt wurden, verstanden wurden. Zu Lebzeiten war sie eher umstritten. Hier wurde gesagt, Karl Kautsky und Rosa Luxemburg ist so ein ganz hochinteressantes Streitpaar, an dem man ganz viele Details nachsagen kann und nachlesen kann. Aber ich will deshalb einige wenige Momente einfügen. Der erste Punkt ist, dass Rosa Luxemburg zwar sehr kritisch war gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft, aber es gibt eine faszinierende Einschätzung. Sie lebt in der Schweiz, nimmt Kontakt auf zur deutschen Arbeiterbewegung, die unter weitgehend demokratischen Bedingungen funktioniert, also im demokratischen Westen, und schreibt an die Arbeiter im Zarenreich, an die polnischen Arbeiter im Zarenreich einen Beitrag und versucht zu erklären, was politische Freiheit ist, was bürgerliche Demokratie bedeutet. Und sie findet den Gedanken, den hat sie später natürlich relativiert, das sollte man nicht als Dogma nehmen, aber ein faszinierender Gedanke. Sie sagt, diese bürgerliche Demokratie, die es im Westen Europas gibt, ist auf dem Weg zum Sozialismus das halbe Paradies. Und später fängt sie an, bestimmte Dinge darzulegen und zu erklären. Und dazu gehört zum Beispiel Folgendes, dass sie gesagt hat, das, was in den Klassenkämpfen des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel in Frankreich, mit sehr vielen Todesopfern auf der Seite der Arbeiterbewegung erkämpft worden ist, an politischer Freiheit, muss mitgeschleppt werden auf dem Weg in eine neue Gesellschaft. Und insbesondere sind das bei ihr immer wieder 3 ganz wichtige zentrale Punkte. Erstens, die Freiheit der Meinung, die Meinungsfreiheit. Zweitens, die Freiheit der Organisation, also die Freiheit, sich organisieren zu dürfen, zum Beispiel Gewerkschaften gründen zu können oder politische Parteien gründen zu können. Und drittens, die Freiheit der Versammlung, also im öffentlichen Raum demonstrieren zu können, im öffentlichen Raum sein Interesse darlegen zu können, sich mit anderen streiten zu können, und zwar ohne Waffengewalt, ohne rumzuschießen, weder von der Seite der Polizei, aber auch nicht von denjenigen, die für ihre Interessen sozusagen für einen Ausweg aus der bestehenden Gesellschaft kämpfen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Unterschied zu dem Konzept, welches später Lenin aufbaut. Bei Lenin spielt Gewalt immer eine strategische Rolle. Bei Rosa Luxemburg ist das anders. Sie muss natürlich erklären, wie sie dann sozusagen einen Weg herausfinden will, und da schlussfolgert sie sehr konsequent und lässt zu keinem Zeitpunkt daran irgendeinen Zweifel. Ein Weg zum Sozialismus geht nur mit einer Mehrheit. Nie mit einer Minderheit, die dann rumschießt oder irgendetwas mit Gewalt durchsetzen will und so weiter und so fort. Das wird heute häufig vergessen. Das ist ein ganz wichtiger, zentraler Gedanke bei Rosa Luxemburg. Es gibt einen historischen Augenblick, bei dem Rosa Luxemburg sich bestätigt sieht. Das ist der Ausbruch der Revolution 1905 im Zarenreich. Ich werde jetzt diese Revolution nicht weiter erörtern, aber das ist sozusagen ihr größter politischer Triumph zeitlebens. Was Rosa Luxemburg nicht sieht und erst sehr viel später anfängt zu erklären, zu verstehen, ist die Niederlage dieser Revolution im Zarenreich. Also dann 1907, 1908. Sie war fest überzeugt, dass es zur Etablierung einer demokratischen Republik in Russland kommen wird. Ich werfe jetzt einfach nur einmal ein, wäre es dazu gekommen, wäre es in Europa nicht zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs gekommen. Damit habe ich jetzt nicht gesagt, dass das Zarenreich, das zaristische Russland schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist, aber es wäre eine völlig andere politische Gesamtkonstellation gewesen. Das jetzt nur mal nebenbei. Und dieser Punkt der Revolution 1905, 1906 im Russischen Reich spielt bei Rosa Luxemburg bis zum Ende eine zentrale Rolle. Als die russischen Revolutionen 1917 ausbrechen,
Rosa Luxemburg im Gefängnis sitzt, schreibt sie an verschiedener Stelle, das, was wir jetzt in Russland erleben, ist nur die Fortsetzung von 1905 und 1906. Und mit dieser Überzeugung ist sie dann auch aus dem Gefängnis 1918 gegangen und hat in Deutschland bei der Novemberrevolution sozusagen, sie war überzeugt, dass sie hier praktisch den, wie sagt man, den Fackelschein der russischen Revolution rüberbringt in die westeuropäische Arbeiterbewegung. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Sie war überzeugt, dass die russische Arbeiterbewegung, also die russische Arbeiterbewegung, das ist das, was dann später von der Bolschewiki geführt wird und so weiter, nicht in der Lage sein wird, einen Weg zu finden in Richtung Sozialismus, also in Richtung des Herauskommens aus der kapitalistischen Gesellschaft. Sie hat Lenin und den Bolschewiki in Stammbuch geschrieben, ihr braucht die westeuropäische Arbeiterbewegung. Bildet euch nicht ein, die vielen Jahrhunderte Zarenherrschaft, also die Unkenntnis demokratischer Verhältnisse, die Unkenntnis bürgerlicher, freiheitlicher, politischer Kultur überlisten zu können. Ich sage jetzt etwas sehr Scharfes, was bei Rosa Luxemburg in mehreren Artikeln drin steht. Sie sagte, ihr werdet es nicht schaffen und der Zarismus wird sich wie auch immer irgendwo bei euch wieder einnisten. Wenn man dieses Bild weitertreibt, dann sieht man in Stalin sozusagen einen roten Zaren. Und umgekehrt, das ist ihr großer Streit mit Karl Kautsky, hat sie den Westeuropäern, die immer gesagt haben, wir müssen also erst mit Wahlen sozusagen im Parlament eine Mehrheit gewinnen, hat sie gesagt, schaut euch die Russen an. Es geht. Man kann, wenn man sein Interesse verficht, in der Öffentlichkeit Mehrheiten bilden, Mehrheiten schaffen. Darum geht es. Und ich werde am Schluss dieser Ausführung ein frappierendes Bild von ihr nennen. Sie hat 1908 in der Reflexion über die Revolution in Russland beschrieben, wie die Kämpfe aussahen. Das waren natürlich Barrikadenkämpfe. Und sie schrieb in diesem Beitrag etwas Faszinierendes. Sie sagt, so wie die Arbeiter in Russland, in den Industriezentren auf der Barrikade kämpfen, so kämpfen die Arbeiter zum Beispiel in Deutschland, wenn sie am Sonntag in den Biergarten gehen, ein Bier trinken und politisch diskutieren, im Grunde genommen um dasselbe Interesse. Und ich glaube, darüber sollte man nachdenken. Also nicht die Dinge ausspielen und nicht sozusagen eine Revolutionsromantik kultivieren, sondern genau reinschauen in die Texte Rosa Luxemburgs, was sie darunter meinte und verstand. Ich habe einige Sachen ausgeführt. Zum Schluss meines Beitrages mache ich jetzt etwas, es ist wie ein Theaterstück. Wir nehmen mal an, jetzt würde Rosa Luxemburg hier herunterkommen, für einen kurzen Augenblick. Sie käme gerne hier nach Rio de Janeiro, das ist also eine wunderschöne Stadt. Also sie käme jetzt hier runter und sie sieht uns interessiert diskutieren und wir würden ihr die Gelegenheit geben, uns etwas zu fragen oder etwas zu fordern. Ich habe lange darüber nachgedacht, was würde sie also uns fragen, und ich glaube, ihre erste und vielleicht sogar die einzigste Antwort am Anfang oder Frage oder Forderung wäre: Zeigt mir mal eure Arbeiterbewegung. Jetzt sage ich, das mag bei euch anders sein oder bei Ihnen anders sein. Wenn ich jetzt in Europa so gefragt werden würde, dann würde ich da zeigen, also Feministinnen, dort diejenigen, die sich um den Klimaschutz kümmern, dann gibt es dort soziale Bewegungen, dann gibt es dort Gewerkschaften, dann gibt es das, dann gibt es junge Leute, dann gibt es Pi und so weiter und so fort. Rosa Luxemburg würde sich erst einmal ganz schroff umdrehen und wäre geschockt, weil sie aus ihrer Sicht heraus gar keine Arbeiterbewegung mehr vorfindet. Die gibt es so gar nicht, wie sie es kannte und wie sie es sozusagen als einen wichtigen Ausgangspunkt setzte. Und ich glaube, sie würde uns auffordern, dann setzt euch hin und denkt einmal gründlich nach. Das heißt also, bei ihr war eine Einheit, deshalb habe ich gesagt, sie war eine Schriftstellerin. Immer sozusagen die revolutionäre oder die politische Forderung, aber verbunden mit einem tiefen Nachdenken. Und ich bin jemand, der den Vorzug hat, dass ich seit vielen Jahren mich sehr intensiv mit verschiedenen Arbeiten, Schriften Rosa Luxemburgs beschäftigen kann, insbesondere im Polnischen. Zum Beispiel ein Übersetzer, der lernt solche Werke sehr genau kennen.
Und mir ist sozusagen aufgefallen, dass sie tatsächlich, so wie Isabelle es gesagt hat, einer der herausragendsten marxistischen Köpfe des 20. Jahrhunderts ist. Und es gibt ein politisches Genie in diesen Schriften, wo wir uns vielleicht rantasten. Mit verschiedenen Mitteln. Und Isabelle hat gesagt, dass es also sehr konträre Auffassungen über Rosa Luxemburg gibt. Und ich würde sagen, das sollten wir hüten, die konträren Auffassungen, aber eben auch vermeiden, sozusagen darauf zu setzen, dass es eine einzige Auslegung von Rosa Luxemburg gibt. Insofern habe ich mich, das mache ich jetzt als einen kleinen kritischen Einschub, habe ich mich sehr gefreut, als ich herkam und diese Biografie in Portugiesisch oder Brasilianisch gesehen habe, eine Biografie, die ich sehr, sehr gut kenne und die ich sehr schätze, von Paul Fröhlich. Wenn man diese Biografie liest, dann sollte man aber wissen, dass das eine Biografie ist aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das ist gewissermaßen die Sicht, das Verständnis auf Rosa Luxemburg aus der Perspektive der Weimarer Republik in Deutschland. Das ist also eine sehr spezifische Sache. Und man sollte wissen, dass viele fundamentale Forschungsergebnisse und Erkenntnisse zum Werk Rosa Luxemburgs hier von Paul Fröhlich noch gar nicht berücksichtigt werden konnten. Insofern sind also bestimmte Dinge tatsächlich ein historisches Werk, eine historische Arbeit, und es ist also keine Bibel. Vielen Dank. Bom, muito obrigada a todos os panelistas, aos três. Obrigada ao Marildo, à Diana, ao Holger. Muitas questões foram colocadas aqui, questões políticas candentes. E como tem muita gente no público que eu imagino está interessada em fazer perguntas, eu vou me eximir de começar uma polêmica aqui na mesa. Eu gostaria de saber se algum de vocês, se tem questões, gostariam de debater alguma das questões colocadas aqui. Eu faço enfim, 3, 4 questões, a gente faz algo assim e volta para a mesa e depois volta para o público. Agora vai ser em português, né? A gente não precisa botar tradução, né? Só ele precisa. Questões. Só que aí é o seguinte, eu acho que tem que vir, eu não sei como é que funciona. Tem Oi, está todo mundo ouvindo? Em primeiro lugar, eu queria saudar a mesa, esse debate que está sendo muito rico. Meu nome é Simone Schbach, eu sou doutoranda em Economia Política Internacional aqui pela UFRJ, impulsiono junto com a Diana o Esquerda Diária, e também sou membro da PG aqui da UFRJ. E eu queria aproveitar aqui o debate para colocar uma consideração para a mesa comentar, porque foram tocados muitos aspectos, né, interessantes sobre a obra da Rosa. E o professor Menegatti trouxe aqui o debate sobre a teoria do colapso, que eu acho que é um debate muito importante hoje, no momento que a gente está vendo, enfim, uma situação internacional de guerra comercial, nacionalismos violentos, beligerantes, nascendo não só na periferia do sistema, mas também como nos Estados Unidos. Enfim, o fim de uma utopia, né, da União Europeia pacífica, anulação das fronteiras nacionais pacíficas. E eu acho que a teoria do colapso, esse debate, ele é importante porque a Rosa, no que tange ao processo teórico, né, na qual ela construiu, ela justamente sintetizava que havia no sistema capitalista puro, para a realização da mais-valia, né, para a sua acumulação, para a sua realização, ela não estaria colocada. Então, por isso, justamente, a expansão, né, a necessidade do capitalismo se expandir e o colapso. No entanto, me parece que a perspectiva, por mais que a gente critique a Rosa, em muitos sentidos, na teoria do colapso, ela era diferente, por exemplo, da que depois assumiu economistas como Grossman, né, que vão ter uma visão da teoria do colapso muito mais
econômica descolada da ação humana nesse sentido da própria luta de classes, né? Como uma lógica da própria acumulação de capital. Então, o que eu queria colocar para a mesa debater, para a mesa comentar, principalmente o professor, enfim, qual é a visão que se tem? Porque me parece que a trajetória da Rosa Luxemburgo, que a Diana trouxe aqui politicamente, ela é o oposto da espera passiva pelo colapso. Ela é justamente uma vida dedicada à construção das forças materiais para que a classe trabalhadora pudesse emergir, a revolução efetivamente acontecer e, nesse sentido, a barbárie não predominar justamente o socialismo. Então, eu queria colocar um pouco esse comentário e também a problematização dessa questão hoje, né, como que os debatedores enxergam a questão justamente da luta teórica, da luta de tendência, porque se a gente pegar qualquer leitura de um debate entre o Lenin e a Rosa Luxemburgo, por exemplo, a gente vai ver uma discussão muito dura, muitas vezes, né? Mas plenamente cheia de sentido. Então, assim, como a gente faz para emergir hoje uma saída estratégica, quando muito se fala em unidade e pouco se debate as formas concretas através das quais essa unidade tem que se dar entre a classe trabalhadora, entre as massas exploradas e oprimidas? Né? E, por fim, eu queria convidar todo mundo que está aqui a participar de uma iniciativa que a gente vai ter aqui no IFIX, que é um grupo de estudo chamado Armas da Crítica, cuja primeira sessão vai acontecer no dia 4 de abril, e seriam todos muito bem recebidos para debater o texto da Rosa, Reforma ou Revolução. Posso falar? Eu queria muito agradecer à mesa pelas ótimas colocações. E a minha pergunta ela é não necessariamente relacionada à Rosa Luxemburgo e à obra dela, mas ao tema desse debate, que é socialismo ou barbárie. E a gente está num momento de conjuntura política no Brasil que encaminha, né, ele caminha, se não já chegou, a um estado de barbárie. E eu ouvi, numa das colocações da doutora Marilena Chauí, a colocação sobre neoliberalismo e fascismo, como o fascismo ele está intrínseco ao neoliberalismo. E eu queria saber um pouco sobre a posição da mesa em relação a essa colocação, e é algo que está... a ascensão fascista e da extrema-direita ela não ocorre só no Brasil hoje, ela é um fenômeno mundial que está ocorrendo paralelamente ao neoliberalismo. Então, eu queria saber como é que a mesa se posiciona em relação a isso, as colocações em relação a isso. Obrigada. Bom, o debate do colapso, acho que é uma das questões mais fundamentais da sociedade capitalista. É claro que sempre vai ter essa questão que a Simone, né? Isso. A Simone colocava, né, sobre como a subjetividade encara essa possibilidade do colapso. Eu tentei manifestar um pouco na primeira intervenção o fato de que nós não trabalhamos com essa hipótese, né? Ela está fora do nosso radar de preocupações, mas essa hipótese ela já se manifestou na história e ela está em manifestação. Isso significa que há um descolamento na sociedade burguesa, no capitalismo, entre a capacidade de nós refletirmos criticamente o mundo em que nós vivemos, né, e a dinâmica dele.
a Simone falava da teoria do colapso do Grossman e do Paul Matic, né, que eu não acho que elas sejam apenas economicistas, né? Eu acho que eles vão insistir num tema que ele está presente no Marx. O tema que está presente no Marx é uma ideia de que o capital é uma forma, é um processo autocontraditório. Né? Em sendo um processo autocontraditório, ele se realiza, né, em formas fetichistas de compreensão. O fetichismo do Marx, eu lembro a vocês que é um desdobramento, né, da teoria dele da alienação, ou seja, ele se dá de forma inconsciente. Né? E o elemento mais importante que a Rosa não tinha percebido na teoria do colapso dela é que o problema, o limite lógico do capital, ele não é necessariamente a impossibilidade de uma expansão permanente. É que a impossibilidade de uma expansão permanente do capital, ela se dá por uma questão prosaica no capitalismo, que é basicamente o seguinte: o capital, para poder se acumular, ele precisa explorar mais trabalho. Não existe outra fonte, tanto de produção de valor, como de extração de mais valor. Mas, ao mesmo tempo, o capitalismo, para poder desenvolver a sua competição desenfreada, ele precisa, nessa competição, poupar trabalho humano. E uma das formas de se poupar trabalho humano são grandes transformações tecnológicas, onde subtrai o trabalho vivo do processo de produção. Na composição orgânica do capital, o capital constante se torna muito maior do que o capital variável. A certa altura deste processo histórico, o capital variável usado pelo capital, a quantidade de trabalho vivo usado pelo capital, ela é insuficiente para valorizar o capital que está acumulado. Se vocês observarem, depois da terceira revolução tecnológica, a partir da década de 70 e 80 do século passado, né, se dá um vasto processo de desenvolvimento tecnológico em que se elimina uma quantidade absurda de trabalho do processo de produção. Basta vocês acompanharem minimamente o que é, por exemplo, a indústria automobilística. Ainda nos anos 80 se produzia um automóvel com 20 operários. Hoje em dia se produz um automóvel com 6 operários. Aqueles 20 operários trabalhavam 48 horas para fazer um automóvel. Hoje 6 operários fazem um automóvel em 6 operários fazem um automóvel em 12 horas. Essa mudança é uma mudança radical, mas é ao mesmo tempo, né, um sintoma da crise do capital. O capital, com isso, ele não é capaz mais de realizar o seu fim, que é de se transformar em mais valor, transformar dinheiro em mais dinheiro. Portanto, veja, nós estamos vivendo o colapso. O colapso ele se dá no mundo de forma muito variada. Algumas regiões, o colapso é muito mais claro. Numa cidade como o Rio de Janeiro, nós podemos dizer isso com a maior tranquilidade. Basta nós observarmos a diferença entre o que é viver na Zona Oeste, na Zona Norte, na Baixada Fluminense, e o que é viver na Zona Sul do Rio de Janeiro. São momentos distintos de um colapso em curso. Se vocês olharem em torno, na América Latina, olharem para a África, vocês vão ver isso com muita nitidez. Portanto, veja, nós estamos num quadro em que o colapso se realiza e nós não estamos contemporâneos a esse tempo histórico. Ele está se dando de forma inconsciente. O que isso produz? Que era uma pergunta da Simone. Ora, isso produz uma situação que não será a primeira vez que nós vamos ver isso na história humana. O Marx e o Engels, no Manifesto Comunista, ele diz o seguinte: ou uma sociedade ela é capaz de se transformar revolucionariamente, ou essa sociedade vai assistir à sua ruína. Nós estamos assistindo à ruína da sociedade, porque as forças capazes de transformar, né, não estão sendo contemporâneas desse tempo histórico. Me permitam fazer aqui uma pequena polêmica com a minha colega de mesa, Denise, né? Diana, perdão, estou sempre chamando você de Denise, Diana. Mas, veja, Diana, né? Veja, evocar hoje a classe trabalhadora é uma coisa que a gente não pode fazer sem algum cuidado, né, pessoal? Nós temos que ter esse cuidado, porque, olha só, o que é o mundo do trabalho hoje? O que sobrou organizado no mundo do trabalho? Eu participei esses dias de uma panfletagem em torno da reforma da Previdência na Central do Brasil, e o que mais me chamou a atenção é que as pessoas que recebiam o panfleto, a maior parte delas, não se identificavam sequer com o discurso de garantir direitos. Porque a maior parte daquelas pessoas me diziam na cara: nós não temos direitos, nós nem conhecemos esses direitos. Nós somos uma geração de trabalhadores precarizados, que fazem bico, que fazem biscates, que vivem de venda de quinquilharias na rua, que nunca soube o que vocês estão chamando de direitos.
Portanto, convocá-los à ação política em nome de uma classe e em nome da defesa dos direitos, é necessário ter muito cuidado. Portanto, se nós quisermos pensar de fato o que significa socialismo barbárie no nosso tempo, nós temos que pensar também quem está disposto a fazer uma revolução hoje em dia. Quem não tem nada a perder hoje em dia. E nós podemos ter respostas muito surpreendentes nesse sentido. Você vai falar do colapso? Eu queria falar um pouquinho. Eu queria só acrescentar uma ideia, enfim, uma informação, talvez, a essa resposta sobre o colapso. O sociólogo alemão Wolfgang Streeck escreveu um artigo muito interessante que publicou na New Left Review, que é uma pergunta: como vai acabar o capitalismo? Ele não está nem pondo em dúvida que o capitalismo vai acabar. Ele não é um marxista de carteirinha, não é um luxemburguista, não é nada disso. Ele é um homem do mainstream. E o artigo é uma análise do capitalismo hoje, em que ele diz o seguinte: ele tem uma perspectiva polanyiana, né? Na medida em que o capital venceu o sindicalismo e o socialismo, ou seja, desse processo, né, a partir dos anos 70, não tem mais anteparos à expansão capitalista desenfreada. Aí o que ele vai dizer, a conclusão dele, é que o capitalismo vai morrer de uma overdose de si mesmo. E independentemente de haver alternativa. Não tem movimento operário organizado, não se vê esse movimento operário organizado que possa enfrentar o capitalismo, mas, independentemente disso, claro, não tem uma hora marcada, um belo dia, em tal segundo, tal minuto, o capitalismo acaba, é um processo de selvageria, de barbárie, ao qual nós estamos assistindo, mas ele vai acabar independentemente de haver alternativa. É uma perspectiva muito aterradora, mas, enfim, era só para acrescentar mais um detalhe da reflexão que anda sendo feita, inclusive por gente do mainstream. É isso que eu queria marcar, né? Bom, quem que responde? Você? Holger? Du? Das ist natürlich für mich eine schwere Debatte, weil ich jetzt niemand bin, nicht befugt bin, über brasilianische Verhältnisse zu sprechen. Deshalb rette ich mich und gehe zu Rosa Luxemburg zurück. Vielleicht zwei Anstriche. Also es ist ein Paradox. Rosa Luxemburg hat selbst sehr wenig geschrieben über das, was man Sozialismus nennt. Das hat sie eigentlich auch nicht so sehr interessiert. Für sie wichtiger war der Weg dahin. Oder man kann das anders sagen, der Weg raus aus der bürgerlichen Gesellschaft. Da war sie also sehr konsequent. Man kann fast sagen radikal. Aber ich habe ja einige Sachen vorhin schon genannt. Es gibt ganz viele Dinge, die sie unbedingt in den Sozialismus mitnehmen will. Also die politische Freiheit, bestimmte bürgerliche Freiheiten, die also nicht außer Kraft gesetzt werden, wenn man an die Eigentumsfrage herangeht. Und das war von zentraler Bedeutung. Und wenn man sich das genau anschaut, dann stellt man in ihren Schriften fest, dass für sie der Weg zum Sozialismus nur möglich ist von den bürgerlich-demokratischen Verhältnissen aus. Davon ging sie ganz fest aus. Also das ist dumm, sozusagen falsch, dass sie eine Möglichkeit sah, aus nicht-demokratischen Verhältnissen in den Sozialismus zu kommen oder aus Verhältnissen der politischen Unterdrückung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man kann vielleicht, wenn man also bestimmte Bewegungen nimmt, Frauenbewegung, feministische Bewegung, Bewegung von Minderheiten, sexuellen Minderheiten zum Beispiel, die besten Bedingungen, um die Interessen dort durchzusetzen, sind Bedingungen der politischen Freiheit und einer entfalteten demokratischen Gesellschaft, wie auch immer. Damit, ich will mich jetzt nicht missverstehen, damit will ich jetzt nicht sagen, dass es so, wie es in Westeuropa zum Beispiel ist, am allerbesten ist. Nein, aber das sind Voraussetzungen, mit denen, und das ist Rosa Luxemburgs Gedanke, von denen aus man dann weitergehen kann, am besten. Das war ihr Streit mit zum Beispiel den deutschen Sozialdemokraten, dass sie sagte, ihr schlaft ein.
Ihr lasst euch einlullen von der politischen Freiheit. Ihr vergesst, dass das ist eine halbe Wegstrecke, die andere Hälfte kommt. Und wenn man dann reinschaut, stellt man einige sehr interessante Sachen fest. Erstens, dieser Weg zum Sozialismus ist ein Weg der Mehrheit. Nicht der Minderheit, der Mehrheit. Und zweitens, das kommt bei ihr mehrmals vor. Und ich glaube, das ist für Lateinamerika oder Südamerika hochaktuell. Sagt sie, und wenn wir uns auf diesen Weg gemacht haben zum Sozialismus, also in Richtung die Eigentumsfrage zu stellen, und wir werden dann diese Mehrheit verlieren, also eine Mehrheit der Bevölkerung sagt irgendwann, das wollen wir nicht mehr, dann müssen wir aufhören. Da müssen wir wieder zurück, da müssen wir neu anfangen. Das ist bei Rosa Luxemburg ein ganz fester Gedanke. Wir dürfen also nicht in die Teufelsküche kommen, hierzu sagen, jetzt fangen wir an mit Waffengewalt, unsere einmal errungene Machtposition zu verteidigen. Und es gibt eine ganz wichtige Sache, das ist so ein zentraler Punkt des Streites mit Lenin. Das ist die Frage der Diktatur des Proletariats. Bei Rosa Luxemburg war die Diktatur des Proletariats notwendig, um an die Eigentumsfrage ranzukommen. Also für sie war das eine Art Ausnahmezustand. Sie sagt, unter den normalen bürgerlich-demokratischen, freiheitlichen Verhältnissen können wir an der Eigentumsfrage kaum etwas machen. Da brauchen wir also Sonderbedingungen oder einen Ausnahmezustand. Und das ist ganz wichtig. Sie hat gesagt, aber diese Zeit muss außerordentlich kurz sein, also so kurz wie nötig. Die darf kein Dauerzustand werden. Und in dieser Zeit dürfen, und das ist wichtig, die bürgerlichen, demokratischen Freiheiten nicht außer Kraft gesetzt werden. Also es muss Parlamentswahlen geben, es muss Meinungsfreiheit geben, es muss Organisationsfreiheit geben und es muss Versammlungsfreiheit geben. Und vielleicht werfe ich das ein, vielleicht bin ich ein gebranntes Kind, so sagt man das im Deutschen. Ich habe die Hälfte meines Lebens im Sozialismus gelebt. Dieser Sozialismus, in dem ich gelebt habe, hat viele Vorzüge. Ich kann das ganz gut vergleichen, aber ich kenne auch die Nachteile. Und dieser Sozialismus ist nicht zusammengebrochen, weil von außen eine böse Macht kam. Natürlich ist die da gewesen, eine böse Macht kam, sondern der ist zusammengebrochen, weil er von innen wie ein Kartenhaus zusammenfiel. Und unter anderem deshalb, weil Arbeiter irgendwann mal gefordert haben, Meinungsfreiheit, Organisationsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Und das konnte der sozusagen etablierte Sozialismus nicht sichern. Damit habe ich jetzt keine Sozialismus-Schelte gemacht und damit will ich auch nicht behaupten, dass ein Weg zum Sozialismus nicht möglich ist. Das ist also erstmal Rosa Luxemburg. Und hier gibt es ein Paradox. Das ist Rosa Luxemburg von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg verändert sich ihre Position und da kommt es dann zu dem Spruch, der hier also diesen Titel gibt, Sozialismus oder Barbarei. Das ist sozusagen ganz am Ende ihres politischen Weges. Was hat sie damit gemeint? Die größte politische Katastrophe für Rosa Luxemburg war der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Auch dieses Paradox ist wichtig. Sie war diejenige, die am meisten in der europäischen Arbeiterbewegung auf den Militarismus hingewiesen hat vor dem Ersten Weltkrieg. Zugleich war sie aber überzeugt, dass die europäische Arbeiterbewegung einen solchen Ersten Weltkrieg verhindern wird. Sie war überzeugt, dass also ein deutscher Arbeiter nicht auf einen französischen Arbeiter schießen wird, ein englischer Arbeiter nicht auf einen deutschen oder ein deutscher Arbeiter auf einen russischen Arbeiter. Der Erste Weltkrieg brach aus und das war die große Katastrophe für Rosa Luxemburg. Wenn man es genau sieht, darüber kann man nachdenken, wenn man es genau sieht, dann war sie überzeugt, dass nach dem Ende des Ersten Weltkrieges die zurückkehrenden Soldaten im Grunde genommen die gleichen Klassenkämpfer werden wie vorher. Die ziehen also ihren Uniformrock aus, den Werkkittel an und setzen dann sozusagen das Werk von vorher fort. Und insofern ist also dieser Weg, Sozialismus oder Barbarei, so etwas wie eine Hoffnung und eine Forderung, die nicht bis zum Schluss untersetzt ist. Nämlich sie ging davon aus, dass die demokratische Freiheit, die bürgerlichen Freiheiten und die politischen Freiheiten künftig nur noch im Sozialismus gerettet werden können. Wir heute im 21. Jahrhundert wissen, dass es anders gegangen ist in der Geschichte. Erstens ist der Sozialismus, der auf die Welt gekommen ist, ein Sozialismus gewesen, der diese politischen Freiheiten nicht kannte, bis zum Schluss nicht kannte. Und zweitens hat sich die kapitalistische Welt, die bürgerliche Welt gewissermaßen retten können. Selbst durch den Zweiten Weltkrieg retten können. Politische Freiheit, demokratische Freiheit hat dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zumindest
in Europa, in Westeuropa, in anderen Teilen der Welt eine große Rolle gespielt. Und meines Erachtens spielt sie auch heute eine große Rolle. Das ist also kein Faktor, der kurz vor dem Zusammenbruch stellt. Und ich glaube, wenn man sich das überlegt, dann sieht man, dass Rosa Luxemburg aus meinem Verständnis eine sehr gute Richterin sein kann. Wenn wir also sehr schnell hoffen, dass sich etwas ändert, dass etwas zusammenbricht, dass etwas Neues entsteht. Sie war eine ausgezeichnete Kritikerin bei diesen Fragen und warnte an verschiedenen Stellen immer vor solchen Wolkengebäuden. Sie sagte, da blamiert sich das sehr schnell. Und deshalb habe ich eingeworfen diese Kunstfigur mit der Arbeiterbewegung. Zeigt mir mal eure Arbeiterbewegung. Also, das ist wichtig, nicht die Klasse an sich, sondern sozusagen die Arbeiterbewegung, die schon eine bewusste Stufe auf einer sehr viel höheren Stufe ist des politischen Bewusstseins, die dann in der Lage ist, tatsächlich Mehrheiten zu finden in einer Gesellschaft, um den Weg zu gehen, ran an das bürgerliche Eigentum. Bom, são muitos debates, muitas polêmicas. Vou tentar comentar algumas coisas para, enfim, contribuir na discussão, assim. Primeiro, essa questão da classe trabalhadora, né, do teatro que o Roger colocou, né, no sentido da Rosa estar vindo. Acho que ela perguntaria da classe trabalhadora e também da burocracia sindical, se ela viesse perguntar. Justamente por esse embate que ela sempre deu em relação à burocracia sindical. Eu acho que enfim, é fundamental pensar que a classe trabalhadora foi bastante fragmentada pelo capitalismo, toda a onda neoliberal. Teve outra companheira que perguntou um pouco sobre a discussão do neoliberalismo e do fascismo. E isso significou uma fragmentação muito grande da classe trabalhadora, né? E eu acho que as burocracias sindicais terminaram tendo um papel de não resistir a essa fragmentação, não organizar lutas, inclusive aceitar muito das fragmentações, né? Por exemplo, existem muitos sindicatos. Por exemplo, bom, eu sou diretora sindical, sou diretora de um sindicato, né, diretora de base do Sindicato dos Trabalhadores da USP, né, para dar um exemplo concreto, já que a gente está falando de universidade, né, a gente está fazendo debate numa universidade. Os trabalhadores são terceirizados, não são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores da USP, né? A fragmentação também é no âmbito dos sindicatos. Isso, para mim, é um elemento que é fundamental para pensar o papel dos sindicatos em relação à unidade do conjunto da classe trabalhadora. Bom, nesse sentido, para colocar entrar um pouco no debate do que a companheira perguntou, né, da discussão de neoliberalismo e fascismo que a Marilena Chauí coloca. Bom, primeiro, assim, a minha opinião é que a Marilena Chauí coloca uma discussão bastante interessada sobre a definição de fascismo, né, que diz que a gente estaria no fascismo agora, né, e, na verdade, eu acho que, ainda que a gente veja uma série de traços fascistas na situação política, como por exemplo, a questão das milícias e outras coisas, não acho que, do ponto de vista do conceito teórico, dá para a gente dizer que a gente está no fascismo. Se a gente estivesse no fascismo, a gente não estaria fazendo esse debate aqui, né? Assim, de uma coisa bem gráfica. E outra coisa, quando a gente questiona o papel das centrais sindicais, também seria muito mais grave, porque o fascismo seria, né, esmagar de maneira armada a classe operária, né, a classe operária organizada, né, o movimento operário, e não pode ser que as centrais sindicais estejam respondendo com abaixo-assinado. Eu não sei quem leu a última resolução da reunião das centrais sindicais, a principal e primeira medida é um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência. Seria bastante mais criminoso do ponto de vista do papel político que teria que cumprir nessa situação. E eu acho que essa leitura interessada que a Marilena Chauí coloca tem bastante a ver com o próprio papel que, enfim, ela é uma intelectual do PT, né, tem bastante a ver com a leitura que ela faz da situação de como chegamos até aqui, né, que ela, inclusive, foi num debate na USP, que juntou muitos jovens, depois da eleição do Bolsonaro, querendo pensar o que fazer, e ela foi lá dizer para eles, não façam,
porque vai dar problema como deu na jornada de junho. Por quê? Porque ela considera que a jornada de junho de 2013 foi o começo do fascismo, quando era, na realidade, junto com o que estava acontecendo da crise internacional, né, a crise econômica internacional, um processo de crise orgânica no país, para usar os termos do Gramsci, né, um processo de crise de representatividade que também atingia o PT. Né? Então, ela ia lá e fazia uma definição que, na realidade, era para encobrir o fato de que o PT também teve papel para a gente poder responder como que a gente chegou até essa situação que a gente está. Né? Várias das figuras que foram emblemas do processo de golpe institucional no nosso Brasil foi o próprio PT que colocou no governo. Né? Isso não entender isso não significa não se colocar frontalmente contra o golpe institucional, como eu expressei na minha fala de abertura. Mas não ver isso também é fechar os olhos para a realidade. Então, significa que agora o PT não cumpriu nenhum, não tem nenhuma responsabilidade frente ao que está acontecendo agora no nosso país. Então, acho que isso é importante para a gente poder pensar os próximos passos, né? Como enfrentar essa situação, né? O fato de ter um acúmulo de tantas batalhas não dadas pelas principais direções do movimento de massas, que são as centrais sindicais, né, esse acúmulo de derrotas, né, e não é que a classe operária não se movimentou. Em abril de 2017, teve uma greve geral que foi das maiores greves gerais das últimas décadas no nosso país, que impediu, naquele momento, que o Temer conseguisse implementar a reforma da Previdência, que era o principal objetivo do golpe institucional, né, por isso fizeram o golpe institucional, para implementar essa reforma. Né? A classe trabalhadora se movimentou, as centrais sindicais tiveram que se disciplinar, a classe trabalhadora, e depois traíram a segunda grande greve geral, que seria em junho, e logo em seguida, o que aconteceu? Reforma trabalhista. Se aprovou a reforma trabalhista, que ainda não era a mãe de todas as reformas, como a reforma da Previdência, mas era um avanço importante, um ataque importante à classe trabalhadora. Então, eu acho que, nesse sentido, para entrar no debate com o Marildo, essa ideia de que é perigoso evocar a classe trabalhadora, né, no sentido tem que tomar cuidado, né, foi o termo que você tinha colocado, tem que tomar cuidado com evocar a classe trabalhadora, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que é fundamental o debate com os trabalhadores, mas não é um debate, inclusive não podemos agora culpar a classe trabalhadora, isso é um discurso bastante do PT, inclusive, de culpar a classe trabalhadora, né? A gente vê isso, bom, quem mandou votarem no Bolsonaro e etc. Obviamente, a gente construiu todo enfim, eu e os companheiros que atuam junto comigo, construímos toda uma batalha, inclusive nas entidades sindicais, para se posicionar contra o golpe institucional, mas sempre partindo de ver qual era o papel do PT nos sindicatos e no movimento de massas. Né? Então, eu acho que é importante a gente ver esses exemplos que tiveram da classe operária brasileira, para a gente poder se apoiar nisso. Aqui no Rio de Janeiro teve um grande exemplo de luta da classe trabalhadora, que foi a greve dos garis, inclusive que não era um proletariado industrial, nem nada disso, um setor de serviços fundamental, que mostrou que não era possível seguir o funcionamento da cidade sem o trabalho desses trabalhadores, né, e que tiveram que lutar, apesar das suas direções patronais, que estavam ali querendo impedir a mobilização dos garis. Mostra também a força da classe trabalhadora. E, internacionalmente, se a gente for pensar, não somente o movimento de mulheres está mostrando uma força muito grande, depois eu vou entrar nisso, mas um processo de luta muito importante que está tendo, que volta a colocar a luta de classe em cena, é a luta dos coletes amarelos na França, que recoloca na Europa a questão da luta de classes, além de outros processos de luta, enfim, as greves das professoras em Los Angeles, nos Estados Unidos, as greves das maquiladoras no México, processos que voltam a colocar a questão da classe trabalhadora e a importância da luta de classes. Né? Nesse sentido, para ir finalizando um pouco, eu acho que, na minha opinião, é um pouco utópico achar que os capitalistas vão abrir mão da sua localização, né, enquanto classe dominante, de forma no diálogo.
pacífica ou no diálogo. Então, esse é um grande debate para debater o socialismo no século XXI, partindo das grandes experiências que eu acho que a Rosa traz para a gente. Né? Nesse sentido, ditadura do proletariado, na minha opinião, em relação a como a Rosa concebia isso, no sentido da democracia das massas, que não tinha uma forma mais democrática possível que não fosse um governo dos trabalhadores, baseado nos soviets, que era a forma mais democrática para conseguir levar, de fato, ao socialismo, justamente porque isso não vai se dar de forma pacífica. Né? E, nesse sentido, eu queria só terminar colocando uma questão. Para nós do Põe Rosas, a gente levanta uma hipótese de que o alcance do fenômeno internacional do movimento de mulheres, né, a potência que isso tem, ainda que não sejam todas trabalhadoras, né, é um movimento muito mais amplo, mas esse fenômeno, combinado com o fato de que a classe operária, diferente da época da Rosa, inclusive, é muito mais feminina e negra, isso pode, inclusive, levar a um certo chacoalhão no movimento operário e nos sindicatos e fazer com que a revolução do século XXI tenha como vanguarda as mulheres trabalhadoras e, portanto, seja uma revolução operária e socialista com o rosto das mulheres e, principalmente no Brasil, das mulheres negras. Obrigada. Bom, vocês viram que a coisa esquentou. E é bom. Então, eu passo agora de novo para o Marildo. Né? Você tem interesse em dar um pitaco aqui no que a Diana falou? Bom, se ninguém do público tiver, no momento, uma questão, a gente passa a palavra para o Marildo falar e depois o Holger termina, porque a Diana é sempre muito polêmica. Nós já sabemos como é. Não, você também. Como ela disse, nós estamos no nosso quarto encontro e a gente sempre polemiza uma com a outra. Bom, ninguém tem uma questão, então vou passar para o Marildo. Eu sempre simpatizo muito com o vigor da vontade. O vigor da vontade é uma coisa muito importante para nós nos indispormos a um mundo ruim, mas nós precisamos muito da companhia da razão, e nós não podemos ser idealistas. Os inúmeros equívocos que fazem com que a esquerda esteja onde ela está, eles precisam ser muito bem pensados. É muito fácil nós acharmos um único bode. O PT é um bode fácil da gente bater, gente. É um bode velho já foi. Né? Mas eu não vejo outra alternativa no PSOL também. E não vejo outra alternativa na crítica feita aqui pela Diana a isso tudo. Nós temos mais de um século de experiência política em que o socialismo, como muito bem colocou o companheiro da mesa polonês, o socialismo ele cai por si mesmo. E quais foram os erros que foram cometidos nessa experiência, né, que nós não podemos sequer evocá-los para repeti-lo? Então, nós temos que pensar isso com um pouquinho de cuidado e chamar a realidade para ser pensada. Um dado muito importante na realidade hoje, a classe operária hoje é mais feminina e negra. Não é verdade, pessoal. Olha lá, a classe operária é branca e masculina. Vamos ser claros em relação a isso. A peãozada do ABC Paulista, pessoal, é um mundo de homens brancos. E observem que, naquele mesmo espaço, Bolsonaro venceu as eleições. A classe operária na Inglaterra, uma parcela significativa dela, apoiava o nazismo. Inclusive na Alemanha. Portanto, nós temos que ler com mais cuidado esses elementos sociológicos, porque eles são fáceis para nós fazermos propaganda, são fáceis para fazermos agitação de massas. Mas a identidade produzida em cima desse tipo de discurso, ela não produz reflexão. Nós precisamos hoje construir uma experiência que ela diga, né, não, faça uma tábula rasa de tudo que foi vivido no passado e que já demonstrou ser absolutamente equivocado. E aqui eu vou entrar numa polêmica mesmo. Eu acho que uma esquerda hoje, ela não deve se perder no debate de uma ditadura do proletariado ou de uma democracia de massas. Foi entendido por toda a experiência que nós tivemos no século XX que uma esquerda revolucionária, se ela quiser ter a altura desse adjetivo, ser revolucionária mesmo, né, ela precisa acabar com o Estado. O Estado é uma máquina de guerra, pessoal. O Estado é uma máquina de opressão. O Estado é exatamente aquilo que nos impede de sermos livres e felizes.
A humanidade já demonstrou que ela tem capacidades de autogestão e ela já demonstrou que tem capacidade de se organizar para além dessas estruturas que a oprimem. Portanto, se nós quisermos pensar a encalacrada que nós estamos vivendo hoje, é necessário uma grande revisão do pensamento de esquerda. E o que sobrar dessa revisão do pensamento de esquerda, ela deve ter um elemento que o colega polonês colocou, que eu acho que é muito importante. Ele recuperava na Rosa. Eu vou me usar desse argumento. Ele dizia, a Rosa falava, né, que o socialismo não precisa ser definido de forma a priori. Nós temos que pensar como chegar numa sociedade emancipada, numa sociedade socialista. Isso é muito interessante. A melhor forma de nós chegarmos numa sociedade socialista é redefinir o que nós queremos por socialismo. O que é o socialismo hoje? É a mera socialização dos meios de produção? Eu lembro a vocês que as forças produtivas do capitalismo hoje, elas são altamente destrutivas. Olhem como é que se produz um alimento. Olhem o que é o agronegócio. Não há socialização desse meio de produção, dessas forças produtivas, pessoal, porque elas são a destruição da humanidade. Como é que nós vamos socializar um meio de produção como uma usina nuclear? Nós temos que acabar com as usinas nucleares. Nós temos que acabar com as forças armadas. Uma humanidade emancipada ela não pode partir desses pressupostos. Portanto, qual seria um princípio para nós pensarmos o futuro? O que nós não queremos. O que nós não queremos, nós precisamos ter clareza. Porque, a partir do que nós não queremos, nós poderemos produzir o mínimo do que é necessário para sermos emancipados. Nós não queremos nada do que é hoje o capitalismo. Não há nada nessa sociedade que está destruindo a humanidade, a natureza, que sirva para a emancipação humana. Pessoal, nós precisamos ter lucidez nesse momento. As forças da nova direita, elas são novas. Elas não são apenas o velho fascismo, elas não recuperam apenas o velho fascismo. O velho fascismo foi uma reação, a primeira experiência de dissolução da sociedade burguesa. O fascismo foi uma reação ao primeiro colapso da sociedade burguesa. Mas nós vimos que aquele colapso, ele ainda tinha uma saída. No colapso que nós estamos vivendo, pessoal, não há saída. Essas forças da nova direita estão dispostas ao fim do mundo. Quando vocês observam o discurso de um Temer, vocês observam o discurso de um Bolsonaro, observam o discurso de um Trump, todos nós devemos ficar gelados, porque eles estão dispostos a ir às últimas consequências. Para poder enfrentar isso, nós precisamos transformar a nossa inteligência numa força capaz de nos emancipar. Para termos essa lucidez, pessoal, nós não podemos chapar o nosso discurso. O nosso discurso agora ele tem que ser capaz de entender o que há de novo nessa conjuntura. E o que há de novo nessa conjuntura implica em não repetir o que nós erramos no passado. Bom, eu passo a palavra para o Roger Pollitt e... Oi? Não, tudo bem, mas vamos fazer assim, daí ela termina. Que ele estava querendo falar. Ja, ich bin jetzt wieder jemand, der die Texte ganz gut kennt. Ich greife mal 3 Sachen raus, die sehr interessant sind. Rosa Luxemburg hat also zu einer Zeit Arbeitern, sozialdemokratischen Arbeitern versucht zu erklären, was Kommunisten seien oder Kommunisten sind, weil die das nicht wussten, weil damals gab es nur Sozialdemokraten, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da schrieb sie eine tolle Sache, da schrieb sie also die Kommunisten im Kommunistischen Manifest, so nannten sich früher die Sozialdemokraten. Wir jetzt später, das ist für uns also etwas, das sehen wir immer andersrum. Zweitens, die großartige Schrift von Rosa Luxemburg, die Krise der Sozialdemokratie, die sie 1915 im Ersten Weltkrieg geschrieben hat, ist natürlich die Aufforderung, sozusagen die alte Sozialdemokratie zurückzulassen und eine neue zu finden, zu gründen. Und es gibt eine zweite Ebene, die ganz wichtig ist, nämlich immer, das kehrt immer an fast auf jeder Seite wieder, was nehmen wir mit von der alten Sozialdemokratie hin zu der neuen Partei, die zu gründen ist. Und dann stellt man fest, dass sie, das ist ganz eigenartig, dass sie eigentlich alles mitnehmen will. Und immer schreibt, das gehört zu uns, das haben wir erkämpft. Das gehört nicht denen, sondern das nehmen wir mit. Und ein drittes kleines Paradox,
zum Zeitpunkt der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands an der Jahreswende 1918, 1919 stellt sich raus, dass Rosa Luxemburg aus ganz spezifischen oder ganz bestimmten Gründen sehr gegen den Namen Kommunistische Partei ist. Sie hat dann in einer demokratischen Wahl verloren, hat das dann akzeptiert. Aber sie wurde in diesem Prozess also sozusagen gefragt, ja, welchen Namen möchtest du dann haben oder was schlägst du dann vor? Und ihr Vorschlag war revolutionäre Sozialdemokratie. Und daraufhin erhielt sie die Antwort, na das ist doch in deiner Logik eine Tautologie. Also so etwas wie der weiße Schimmel oder der englische Lord. Das heißt also, das ist ganz wichtig, man hat Rosa Luxemburg unterstellt, dass sie Sozialdemokratie sowieso nur revolutionär verstand. Und insofern, das sind so 3 Wermutstropfen, die ich hier reingeworfen habe aus der Textkenntnis und die Schlussfolgerung, die ich auch in diesen Raum geben möchte. Es ist völlig richtig, sich auf Rosa Luxemburg zu berufen. Man sollte aber vorsichtig sein. Es gibt noch eine ganze Menge an Dokumenten, die überhaupt noch nicht erforscht sind, noch nicht bekannt sind, die sozusagen für die Rosa-Luxemburg-Forschung eine wichtige Aufgabe sind. Und man ist dann schnell in einer Situation, in der man dann feststellt, dass Rosa Luxemburg das doch ein bisschen anders gesehen hat. Und deshalb will ich also zu unserem Kollegen auf der linken Seite hier vorne sagen, dass dass Rosa Luxemburg eine sehr entschiedene Gegnerin des Anarchismus gewesen ist. Natürlich wusste sie, dass der bürgerliche Staat zu überwinden ist auf dem Weg zum Sozialismus. Aber sie hat diesen Staat, wo es ging und wo es nötig war, auch verteidigt. Deshalb werfe ich zum Schluss etwas ein, was für mich eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen ist. Bei ihr habe ich gelesen, die bürgerliche Gesellschaft ist die erste Gesellschaft in der menschlichen Zivilisation, die folgende Dinge geschaffen hat, aber bedingt auch durch Arbeiterkämpfe, durch Klassenkämpfe, nämlich ein öffentliches Bildungswesen, ein öffentliches Gesundheitswesen und ein öffentliches Verkehrswesen. Jetzt bin ich ein Europäer, jemand, der aus der Europäischen Union kommt. Aber das sind Dinge, und darauf bin ich stolz, und darauf sind auch andere stolz, darauf kann auch die Linke stolz sein, das sind Dinge, die sich durchgesetzt haben, nicht weil die Bürger so gut sind, sondern weil sie sozusagen in harten Kämpfen erfochten worden sind. Und das sind ganz wichtige Dinge auch, um das Leben zu absolvieren, um überhaupt leben zu können. Und ich glaube, dieser Gedanke von Rosa Luxemburg darauf hinzuweisen, dass die bürgerliche Gesellschaft auch Vorzüge hat, obwohl wir sie überwinden wollen, ist so schlecht nicht. Não, só para colocar algumas questões rápidas, porque, enfim, já tem um pessoal indo embora e já são quase 9 horas. Não, eu acho que, enfim, como a Isabel colocou, a gente está vindo de vários e vários debates e está sendo muito interessante isso, porque a gente está podendo, enfim, debater pontos de vista e fazer uma discussão, acho que até menos diplomática do que em vários lugares da esquerda, e isso é muito interessante. Assim, no sentido do que o marido colocou, né, de não repetir os erros do passado, eu acho que essa discussão realmente tem que ser não repetir os erros do passado. Agora, para mim, justamente não ver o problema central das direções dos aparatos de massas, eu acho que é repetir os erros do passado, né, nesse sentido, né, e assim, as mulheres... Enfim, as mulheres trabalhadoras são 40 milhões da população ocupada no Brasil hoje, são 20 milhões de negras. Não é um detalhe, não, mas nós estamos falando de classe trabalhadora, não só do proletariado industrial. Nós estamos falando de classe trabalhadora. Nós estamos falando das professoras que acabaram de fazer uma greve em São Paulo, das trabalhadoras terceirizadas que fizeram greve, das mulheres que fizeram greve na paralisação internacional de mulheres no 8 de março. É uma força imparável. E, enfim, o movimento de mulheres é muito mais amplo do que a classe trabalhadora. Agora, é um fato que existe é muito mais feminino do que era na época da Rosa Luxemburgo. Isso é um fato.
É um dado irrefutável. Então, eu acho que isso é muito importante para pensar as tarefas que a gente tem hoje. Inclusive, a discussão, todo o debate que tem, acho que é um debate de estratégias, de como chegar a essa batalha pelo socialismo, que significa enfrentar, inclusive, o próprio pensamento stalinista, que até hoje tenta transformar o socialismo em uma ideia totalitária, né, que não se trata disso, que é justamente a batalha por libertar o conjunto da humanidade, que isso vai passar, na minha opinião, sim, por construir uma ferramenta da classe trabalhadora, né, que, enfim, só poderia ser um partido revolucionário, né, inspirado, inclusive, no Partido Bolchevique, que é o partido mais revolucionário da história da humanidade, que nos traz muitas lições para poder pensar a atualidade. Não é suficiente ter um partido que, enfim, bom, o PT, como como se debateu aqui, o papel todo que veio cumprindo, mas também partidos amplos que não têm uma verdadeira estratégia, um verdadeiro norte para levar adiante essa tarefa, que, enfim, que é necessário ter uma estratégia, não é possível. Esses debates, né, não é um otimismo da vontade ou do dever, né, que o Marildo colocou de forma caricata para tratar da minha fala, mas é no sentido de pensar justamente como nós conseguimos construir uma força dos trabalhadores, pensando a teoria, que eu acho que é o que a gente está tentando fazer aqui, debatendo pontos de vista sobre a teoria, para construir uma força dos trabalhadores que possa derrotar esse sistema capitalista. Isso vai significar, sim, enfrentar as mediações que estão aí atuando como freio da classe trabalhadora. E para não repetir os erros do passado, a gente precisa levar eles até o final e entender quais foram esses erros para a gente conseguir pensar a atualidade. Então, enfim, para não me estender muito mais nesse sentido, colocaria esses elementos para discussão. Queria convidar todo mundo a conhecer o livro, o Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação. Queria também apresentar para vocês o manifesto do Grupo de Mulheres Põem Rosas por um feminismo socialista para enfrentar o governo Bolsonaro, um feminismo da classe trabalhadora, antirracista, anti-imperialista, inclusive, que se enfrente com toda a intervenção que está tendo aí na Venezuela, sem, para isso, apoiar o governo do Maduro, né? E um feminismo que possa realmente resgatar essas ideias, pensando a situação na qual a gente está agora, que é esse governo de extrema-direita, tão reacionário que a gente está vendo, que exige da gente, enfim, um empenho muito grande para construir uma força política contra isso. Era isso, obrigada. Bom, vamos então concluir. Vocês viram que esta mesa foi um exemplo claro de duas coisas. Uma frase do nosso querido Paulo Freire: a cabeça pensa onde os pés pisam. E uma segunda, a ilustração de uma máxima, vamos dizer, uma frase muito famosa da Rosa Luxemburgo: liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de maneira diferente. E é isso que nós exercemos hoje aqui e pretendemos continuar exercendo. Nós não vamos pensar igual, nunca, a respeito da Rosa, inclusive porque ela permite isso, né? Interpretações diferentes. E o que nós vimos aqui também são os limites do pensamento da Rosa Luxemburgo. Não temos respostas na Rosa Luxemburgo para os problemas do presente. Temos algumas indicações, algumas ideias geniais, brilhantes e tal, mas os problemas do presente nós temos que encontrar as nossas próprias respostas. Então, acho que a mesa também, toda essa polêmica, indicou um pouco esta questão. Bom, agora uma coisa burocrática e afetiva. Temos livros para distribuir. A Fundação Rosa Luxemburgo não vende livros, ela distribui. O título do livro é Socialismo ou Barbárie, Rosa Luxemburgo no Brasil. É uma coletânea de entrevistas, uma coisa que eu organizei há uns anos atrás. E é bem interessante. Vocês vão ver um pouco o estado da arte com as pessoas que falam a respeito da Rosa, como é que elas leem a Rosa aqui no Brasil. Essa é uma das coisas para distribuir. A outra coisa é a radionovela. Essa radionovela
que foi gravada aqui no MST, na parte de cultura, como é que fala? No setor de cultura, me faltou a palavra, setor de cultura do MST. Inclusive, o João Pedro Stede, ele faz a voz do Lene, para vocês saberem, que é muito divertido. É sobre a vida da Rosa, enfim, com diálogos bem interessantes, está aqui. Agora, Jorge... e também o seguinte, tem um lanchinho e, finalmente, gostaria de agradecer às nossas tradutoras, graças a elas foi possível... Graças a elas foi possível nós fazermos hoje este debate. Então, o do lanchinho está lá, os livros aqui. E agradecer também à MPC, que é a organização parceira que apoiou na realização deste evento. Muito obrigado.